E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no nosso canal, dando continuidade aqui à saga dos ácidos nucleicos, na sua terceira parte. Já é inscrito? Seja bem-vindo. Não é inscrito ainda? Aproveite essa oportunidade, se inscreve no canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like, que é muito importante para nós aqui. O dogma central e os moldes. Desde meados da década de 50 que já se pensava na hipótese do DNA constituir-se num molde para a síntese de moléculas de RNA. Os RNAs, por sua vez, devido à sua mobilidade e flexibilidade, acoplar-se-iam aos ribossomos, se dirigindo para a síntese proteica. Baseado nesse pensamento, Francis Crick propôs em 1956 o dogma central da biologia moderna, salientando o fluxo unidirecional da informação. A sequência é DNA, RNA, proteína. DNA, RNA, transcrição do código genético, saindo de um código complexo, de uma fita dupla, da pentose desoxirribose para ribose, da base nitrogenada timina para uracila, do código em fita dupla para uma fita simples, transcrição do código genético, RNA para proteína, tradução do código genético com a participação dos três tipos de RNA, o mensageiro, o transportador e o ribossomo. Para compreender esse fluxo, utilizamos a ideia de moldes. Então, o DNA serviria de molde para a síntese de novas moléculas de DNA, fenômeno conhecido como duplicação, autorreplicação ou replicação. O DNA serviria de molde para a síntese de moléculas de RNA, fenômeno que nós falamos ao longo dos vídeos passados e agora, no slide anterior, transcrição. Algumas dessas moléculas de RNA, que denominamos de RNA mensageiros, poderiam servir de molde para a síntese de proteínas no processo chamado de tradução do código genético, que ocorre nos ribossomos. Nesta proposta, jamais as proteínas servem de molde à síntese dos ácidos nucleicos ou de outras moléculas de proteína. Esta hipótese tem sido confirmada no decorrer de quase 4 décadas de pesquisa. Como é que acontece o processamento pós-transcricional? As modificações que podem ocorrer nos transcritos nucleares são basicamente de 3 tipos: coroamento, capping do terminal 5, do carbono 5, poliadelinação do terminal do carbono 3, também conhecido como poliadenilação do terminal do carbono 3, montagem de segmentos codificadores ou splicing genético. Esse conjunto de modificações no transcrito nuclear vai dar origem ao RNA mensageiro, pronto para migrar para o citoplasma. Transcritos originados na mitocôndria ou cloroplastos não sofreriam tais modificações, completando-se de forma similar aos das bactérias. Uma das características do genoma nos eucariontes é poder ser fragmentado. O que isso significa na prática? Que num segmento de DNA correspondente a um gene que codifica uma determinada proteína, serão encontradas regiões codificadas, alternando-se com regiões não codificadas. A essas regiões codificadoras nós chamamos de exon, e as regiões não codificadoras nós chamamos de introns. O transcrito resultante não é funcional e só pode ser traduzido se for devidamente montado. Descartando-se, removendo-se os introns,
e unindo os exons em uma sequência ordenada. Este tipo de modificação do transcrito primário é chamado de splicing, que significa cortar e colar, cortar e editar. Uma verdadeira montagem. E isso acontece dentro do núcleo celular. O transcrito processado e pronto, para migrar para o citoplasma, recebe o nome de RNA mensageiro. A descoberta que os genes dos eucariontes poderiam ser interrompidos ou fragmentados foi realizada por Philip Sharp e Richard Roberts em 1977, tendo-lhes valido o Prêmio Nobel de 1993. Posteriormente, foram detectados genes interrompidos também em bactérias. Porém, como um evento raro, tanto nos genomas individuais como no domínio bactéria. Segmentos não codificadores são muito frequentes no genoma eucariótico. Ao contrário do que ocorre nas bactérias, onde os genes estão mais compactadamente organizados, em eucariontes as distâncias intergênicas são grandes e dentro dos próprios genes a frequência dos introns é alta. Em geral, os introns são mais extensos que os exons. O processo de remoção dos introns e união de exons ocorre via reações altamente específicas, em pontos de junção definidos, garantindo que a mensagem contida na sequência dos nucleotídeos dos exons não seja alterada durante a montagem. Então, reforçando exons são sequências expressas, traduzidas em proteínas. E os introns são sequências intercaladas, que são eliminadas ao longo da tradução. E aí nós temos o que nós chamamos de sítios de splicing, ou splice junctions, que são fronteiras onde ocorrem junções de exons e introns. E aí nós temos duas áreas, as doadoras e as receptoras. As doadoras se caracterizam por bordas exon-intron e as receptoras por bordas intron-exon, como a gente está vendo aí nessa representação na figura. Temos aí a fita de DNA, nas duas extremidades, o início e o fim, nós temos aí a cor laranja. Entre o laranja e o vermelho, nós temos aí as regiões com a cor branca e as regiões vermelhas. Durante o ato da transcrição, vemos que há o que nós chamamos de doador e o receptor. Tá? O exon, ele corresponde à porção doadora, e o intron à receptora. E a essa fita toda aí, nós chamamos de RNA mensageiro. Ao longo do splicing, da edição do código genético, nós removemos as regiões onde nós encontramos o que nós chamamos de intron, que está aí representado pela cor vermelha, ficando com o RNA todo editado e pronto para ir ao citoplasma para a síntese proteica. Temos aí essa representação para facilitar esse entendimento aí. Expressão gênica, que é a transcrição. Nós temos aí a enzima que permite, né, esses cortes, essas edições no código genético, já faladas aqui, que nós chamamos de RNA polimerase. Durante a transcrição, esse DNA será convertido a RNA mensageiro. E nós temos aí a sequência específica para a formação desse novo código. Ok? E, claro, as relações correspondentes entre as bases nitrogenadas e também a troca da base timina por uracila no RNA mensageiro. E aí, lembrando que no RNA mensageiro nós temos o códon, que é essa sequência de trinca de bases, onde teremos também a ação do ribossomo, juntamente com o RNA ribossômico, para fazer a leitura e interpretação deste código, juntamente com o RNA transportador, que irá trazer o aminoácido específico para ser encadeado no processo de síntese proteica ao longo
de toda a cadeia de RNA mensageiro. Então, nós temos inicialmente a transcrição e finalizando com a tradução do código. E aí, ao final do processo, nós temos vários aminoácidos, um após outro, sendo unidos, formando o que nós chamamos de cadeias polipeptídicas, que darão origem posteriormente às proteínas. O que a gente poderia resumir aqui, então, como código genético? Toda atividade celular depende da presença de proteínas, isso é fundamental. Segundo ponto, a função das proteínas depende da sua conformação tridimensional, que por sua vez é determinada por uma sequência de aminoácidos. Lembra, né? Estrutura primária, estrutura secundária, estrutura terciária das proteínas. Quem contém a informação para especificar a sequência de aminoácidos das diferentes proteínas é o DNA. Por isso que ele é chamado o código genético das espécies. E é pela mesma razão que não devemos chamar o RNA de código genético, até porque ele é produzido, ele é o resultado do próprio DNA, ele é produzido a partir do próprio DNA. No entanto, os genes no DNA não codificam diretamente as proteínas, fazendo isso por meio de uma molécula mensageira chamada RNA mensageiro, isso que eu acabei de comentar com vocês aqui agora. A unidade básica códon do código para um aminoácido consiste em uma sequência de 3 bases, ou de 3 pares de bases. Por que 3 pares? Porque uma se chama códon, que está no RNA mensageiro, e a outra, trinca de bases, é o anticódon, que vem juntamente com o aminoácido específico do citoplasma pelo RNA de transporte ou RNA transportador. Então, o código genético também inclui uma sequência para o início, códon iniciador, e para o término, que é o chamado códon finalizador, da região codificadora. Esse código genético ele é universal e os mesmos códons são utilizados por diferentes seres vivos. Então, observe, o código genético ele é o mapeamento dos códons nos aminoácidos. Então, nós temos aproximadamente 64 códons, nós temos 20 aminoácidos como presentes nos seres vivos, e aí os aminoácidos mapeados por mais de um códon causam um fenômeno interessante chamado de degeneração do código genético, que é a repetição de letras que correspondem às bases nitrogenadas, dizendo que o código genético ele é degenerado. Ele pode ter sequências repetidas, mas que, mesmo sendo sequências repetidas, vão determinar características diferentes de indivíduo para indivíduo. Tá? É o que nós chamamos de 3 códons de parada. E aí nós observamos nessa tabela a primeira base no códon, a segunda base e a terceira base no códon, representando aí as letras uracila, citosina, adenina e guanina, uracila, citosina, adenina e guanina, tanto na linha quanto na coluna. Visto que o código genético tem redundância, é possível que diferentes sequências nucleotídicas codifiquem a mesma sequência de aminoácidos. Essas diferenças limitam-se uma a uma ou, quando muito, a 2 posições na trinca de um mesmo dado códon, como você observa na figura aí. Tá? E esse é mais um vídeo aqui no nosso canal. Aproveite. Você que não é inscrito ainda, que assiste sempre aos nossos vídeos, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Vamos continuar aprofundando esse tema na parte 4, fechando o tema ácidos nucleicos e dando continuidade ao tema genética molecular. Ok? Mais uma vez, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe e até a próxima.